Eu aprendi que vendas faz parte do nosso dia a dia. E a live de hoje eu vou falar de conteúdo para você vender. Então, como que no nosso dia a dia a gente faz isso e como que a gente vai fazer isso também dentro do nosso Instagram. A Yara chegou aqui, delícia! A Yara é fera nesse conteúdo. A gente tá começando um experimento juntas sobre isso e daqui a pouco, ó, vai vir Yara pra essa live. Será, Yara? Bom, o que eu quero trazer aqui? Antes de eu contar o que eu faço, o que eu estou estudando sobre, e eu quero contar pra vocês de onde que vem essa minha ideia de conteúdo que gera venda. Opa. Primeira coisa sobre isso foi ontem que eu vi uma pessoa falando sobre a importância de um livro. Tá até aqui. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Eles são assim, meus livros de cabeceira. Provavelmente ele deve estar atrás desse daqui. Bom, não achei. Não tô vendo ele aqui fácil, não. Achei ele embaixo, ali em cima. Tá aqui, ó. Tá por aqui. É o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Uma das coisas mais importantes quando a gente fala de ter negócios, e não é só sobre vendas, tá? Porque ter negócio é fazer venda. Ter negócio é gerar vendas para quem tem resultado. E nesse livro ele fala muito disso, da gente prestar atenção no outro. Então, quem vende ou quem quer influenciar pessoas, que é o que ele traz ali no livro, ele tem que estar atento ao que o outro tá dizendo. Então, antes de começar a live, já quero pedir para usar o aviãozinho que tá ali embaixo, encaminhar essa live para quem tiver ao vivo ali, para quem tiver online dentro da sua lista. Chama o pessoal para participar, para poder estar com a gente aqui. Se alguém tem problema com conteúdo e quer melhorar as vendas, chama todo mundo dentro do aviãozinho aqui embaixo. Então, vou pegar essa primeira parte aqui para juntar todo mundo para a gente começar. O que tem no conteúdo que faz a gente vender? É isso que vai ser um dos principais temas, dos principais assuntos que eu vou falar aqui hoje. Então, o que é que no meu conteúdo vai me gerar a vender? E aí, para trazer esse assunto, eu vou contar uma história que aconteceu comigo e fazer isso fez aumentar, quase dobrar a nossa conversão. Quase dobrar a nossa conversão quando a gente fez isso na startup que eu trabalhei em 2020. Então, eu contei isso em algum conteúdo por aqui. Quando eu decidi, tive que voltar pro mercado de trabalho, no meio da pandemia, eu tive que voltar pro mercado de trabalho. O que acontecia era que eu não podia conduzir o meu negócio como eu queria por causa da pandemia. Então, o momento de mundo fechado impactou num dos meus negócios. E com isso, eu decidi voltar pro mercado de trabalho. E eu me tornei uma diretora de vendas de uma startup. E nessa startup, a primeira questão que o dono da startup me trouxe foi: Érica, eu preciso aumentar as nossas vendas. Eu preciso que a minha equipe performe mais. Mas a performance da equipe não é o primeiro lugar que a gente tem que agir quando a gente fala de melhorar os resultados de vendas da nossa empresa. A gente tem que agir na estrutura do negócio. Porque aí sim vai ser algo que a gente vai ter longevidade. É uma ação, uma estratégia que a gente vai ter longevidade. E foi ali que eu fui olhar. Então eu olhei cada ponto daquela empresa. Mas um dos pontos que a gente chegou, depois que a gente estava com tudo organizado, foi olhar como que a gente produzia conteúdo. E o que eu fiz realmente ali? Eu passei a olhar dentro do nosso conteúdo se estava comunicando com o que a gente ouvia dentro das reuniões de vendas. Olha só aqui o primeiro ouro que eu vou te dar. Então já anota aí, se você gosta de anotar, já anota aí. O primeiro ouro é esse. Eu olhei as reuniões de vendas e passei a olhar o nosso conteúdo. A gente trabalhava muito com SEO, que é a otimização de palavras-chave nos nossos blogs, site, material rico que a gente compartilhava. E eu passei a trazer para nossa rede de marketing o que eu ouvia na reunião. Para quê? Para que a gente melhorasse o nosso posicionamento com as palavras que o meu cliente usava. Então, a primeira coisa
que eu posso te trazer sobre conteúdo é que você precisa de usar as palavras do seu cliente. Isso vai, para você, diminuir seu custo para adquirir um cliente, para convencer um cliente que está do outro lado. E para o cliente, ele vai se identificar com quem está ali. Ele entende que você sabe do que ele está falando. Que você sabe do que você fala, do que ele fala, você entende. E se você não começar por esse ponto, qualquer outro conteúdo, qualquer outra esteira de conteúdo, funil de conteúdo que você for construir, não vai ser tão rica quanto seria se você fizesse via ChatGPT. Porque ChatGPT é cloud hoje e ainda assim, essa inteligência artificial talvez não esteja usando a palavra do seu cliente. Eu não sei se o Gemini usaria, porque o Gemini está dentro do Google, então ele está olhando o que as pessoas estão pesquisando. Mas pode ser um dos caminhos para você construir a sua estratégia de conteúdo é o que o meu cliente pesquisa. O que meu cliente pesquisa? Olhar para o seu cliente e entender com ele o que pode ser que ele vem falando. Eu gosto de fazer isso aonde? Nas minhas reuniões de vendas, para quem é bom aqui, para quem tem muito engajamento dentro das redes sociais. Olhar o que as pessoas mandam no seu direct, o que elas mandam na sua caixinha de pergunta, mas usar as palavras que elas usam. Aqui você passa a ser genuína e passa a construir um conteúdo que seja real. Bom, entendemos aqui, isso daqui quase dobrou a nossa conversão de site, tá, gente? De leads. A gente passou a gerar muito mais leads para a equipe de vendas, porque a gente começou a usar as palavras que o nosso cliente usava. Olha aí, Bela, você que é a rainha aqui do conteúdo, eu tenho certeza que você tem muito que você sempre traz pra gente. Então, use isso daqui que eu vou contando pra vocês, tá? Roberta, seja bem-vinda também. Então, o que a gente tem aqui? Eu preciso de olhar o que o meu cliente fala. O que o meu cliente fala com o meu vendedor, o que o cliente fala comigo quando ele quer comprar, quando ele quer reclamar também vale a pena, tá, gente, olhar. Então, chegou alguém aqui que reclamou do meu negócio, reclamou do meu produto, reclamou do meu serviço. Será que aquela reclamação não poderia virar um conteúdo do meu Instagram? Olha que louco. Isso tudo, você precisa de ter um lugar para você anotar. Por quê? O que a gente está fazendo hoje com o conteúdo? A gente está colocando o conteúdo, todo mundo está colocando o conteúdo na mesma caixinha. Esse é um dos meus maiores incômodos hoje. Todo mundo abriu o ChatGPT, abriu o Cloud e tá fazendo seus conteúdos. Ah, mas o Cloud é muito melhor. Ah, mas o ChatGPT é muito melhor. Muito melhor é ser o vendedor para poder fazer conteúdo para você. Ele não vai ser criativo e talvez ele não consiga construir um enredo estratégico, fazer o gancho certo ou algo do tipo. Mas ele vai ter as palavras que o seu cliente usa. Ele vai ter a primeira coisa que o seu cliente fala. Então, se você olhar para essa pessoa e conversar com ela, você vai ter o ouro que você precisa para produzir conteúdo que conecta com o seu cliente. Por quê? O seu cliente está falando com você, está falando com outras pessoas quando ele quer comprar seu produto. E quando ele está falando, o telefone dele está ouvindo ele falar. Nós já sabemos disso, né? A gente sabe que o algoritmo está ouvindo a gente conversar. E aí ele fala de alguma coisa, ele digita isso no WhatsApp. Se você estiver usando essa mesma palavra, esse conteúdo vai aparecer para ele. Então você passa a entregar mais o seu conteúdo se você usar uma palavra que seja familiar para o seu cliente. E como é que você vai fazer isso? É ter muito claro o que você está anotando, o que você está ouvindo. E era somente isso que eu fazia com a minha rede de marketing. Então, quando eu trabalhei nessa startup, o que eu procurava era como era, que palavras que o meu cliente usava, que eu não estava, na época era palavra-chave, que eu não estava comprando no Google. E aí eu falava com ela, olha, essa palavra que você estava usando, a gente estava usando uma palavra X. É uma palavra que era muito cara pra gente usar dentro do nosso SEO. Então, quando eu comprava fazer um Google Ads, a gente compra a palavra-chave. Era uma palavra-chave cara, que era a nossa palavra do nosso produto. Que era a palavra do nosso produto, do nosso concorrente e todo mundo. A gente estava num nível que a gente era muito pequeno para o mercado nosso. A gente tinha cliente que tinha muito mais dinheiro que a gente para poder investir. Então, eu não tinha como competir num leilão.
Então eu ganharia, né, de outras formas. Um leilão de conteúdo, quando a gente fala de tráfego, ele envolve várias coisas. Mas uma das coisas é a palavra que você está usando, e quanto que você paga por ela. Então, se eu tinha um mercado que tinha mais dinheiro que eu, o que ele pagava aparecia mais vezes a resposta da empresa dele do que da nossa. Então eu passei a buscar palavras que o meu concorrente não estava usando. E como que eu fiz isso? Ouvindo nas reuniões o que as pessoas traziam. Então eu passei a construir anúncios mais estrategicamente pensados com as palavras que eu ouvia dentro da nossa reunião. E o que eu fazia? Toda semana eu ouvia meus vendedores. É sentar com o vendedor, gente, e ouvir o que ele tá falando. É você, se você for vendedora do seu negócio, ouvir o que seu cliente está dizendo. Uma das coisas que eu faço muito é transcrever todas as reuniões que eu faço dentro da mentoria. Essas transcrições, elas vão pro meu chat GPT. E ele vai acumulando ali. Pra quê? Para que ele fique muito mais a cara da minha empresa do que do Google, do que alguém tá treinando ele lá. Porque tem gente treinando o algoritmo de inteligência artificial para resposta de uma pergunta ou de uma estratégia que a gente está fazendo com o chat GPT ser ele. Então a gente já tem esse tipo de estratégia para quem produz conteúdo, para quem quer SEO, tá já buscando SEO para que você apareça dentro de uma inteligência artificial. Então se você não estiver treinando a sua inteligência artificial, você precisa de começar a fazer isso. Então o que eu faço hoje, o que eu fazia era entrar dentro do meu processo e entregar tudo o que eu via dentro das reuniões para o meu head de marketing. E aqui você começa a entregar ouro. Para quem está assistindo, para quem está consumindo o seu conteúdo, a pessoa se vê lá. Então a gente precisa de ter um cliente que se vê no conteúdo que você está construindo. E você é a única pessoa que sabe o que o seu cliente está falando. E aí, repito, se você está falando o que o seu cliente quer, o seu cliente está falando isso não é só com você, ele está falando isso com outras pessoas. O próprio algoritmo, o próprio celular, a própria rede social dele vai entregar seu conteúdo para ele. Porque ele fala assim, essa Érica tá falando toda hora de conteúdo. E aí tem alguém aqui que fala de conteúdo também. E ela fala do jeito que a Érica fala. Eu vou tentar ver se essa pessoa que tá falando desse jeito conecta com a Érica. E só quem está na linha de frente é que consegue fazer isso. É nessa hora, gente, que você que presta um serviço de alto valor, se você trabalha com atendimento, então nutricionista, médica, dentista, se você tem um serviço de alto valor, personal stylist, e você tem serviço de alto valor, você vai trazer o que o seu paciente, o que o seu cliente está falando com você no consultório, junto com você numa reunião. E aí, o que vai acontecer? Essa pessoa vai saber que você sabe o que fala. E aquele seu concorrente que só tem um bom social media, um social media que leva ele a viralizar, ele só vai ter seguidor, mas quem vai vender é quem tá aqui, que era o que acontecia comigo. Só para vocês terem uma noção do que aconteceu, a gente foi fazendo esse processo e a gente começou a ditar para o mercado como é que a gente tinha que conversar. Porque foi ouvindo o meu cliente que eu construí a nossa oferta memorável. A oferta, como é que a gente ofertaria nosso produto. A ponto do meu concorrente, que era bem maior do que eu me lembro que ele investia mais de 10 vezes, ele investia, colocava em anúncio 10 vezes mais do que a gente. E os vendedores dele estavam usando o nosso argumento de venda para poder vender. Olha que louco quando você faz dessa forma. Então eu passei a olhar como é que o meu cliente falava e passei a construir a minha oferta de uma forma que o meu cliente comprava de mim. É aqui que você constrói o conteúdo que você precisa, falando de um jeito que resolve o problema do seu cliente. Depois disso, começou a produzir conteúdo, mas o meu conteúdo não tá, flopando, não tá entregando como eu gostaria, não tá chegando como eu quero. Você vai começar a olhar conteúdo a conteúdo. Qual é o conteúdo que você está conversando com o seu cliente que está pronto para comprar? Qual é o conteúdo que está mostrando para o seu cliente que ele precisa de resolver um problema que ele tem? Uma das coisas máximas do meu negócio, não sei se a Carol ainda está aqui, mas é que eu falo sempre isso. Qual que é o problema que você resolve? Tô falando da Carol, porque a Carol na nossa sessão falou, Érica, mas meu cliente não tem problema para resolver comigo. Tem.
Vai procurando, porque quando a gente resolve um problema é quando a gente se torna útil para o nosso cliente. E o nosso cérebro dá mais atenção para quem é útil. Tá aqui uma estratégia de conteúdo minha que eu tô trazendo para vocês. Eu descobri que eu sou muito mais útil para quem me segue quando eu construo um conteúdo mais longo. Então, quando eu faço uma live, eu sou mais útil para vocês do que quando eu faço um conteúdo curto. Aqui, você consegue ter mais informações para poder melhorar a estratégia do seu negócio do que no conteúdo de 45 segundos que eu fizer. Estruturar uma venda não é simples. Se fosse simples, conseguiam com um vídeo de 45 segundos resolver o problema de vocês. Então, foi ali que eu construí algo mais estratégico. Então, eu olho para o problema. Se eu entendo o problema que o meu cliente tem, eu consigo mostrar para ele que ele está vivendo esse problema. Porque muitas vezes, as psicólogas vão saber muito bem disso, a gente está vivendo um problema, mas a gente não tem consciência dele. A gente não tem consciência desse problema. O que a gente precisa de ter é consciência. Então, o primeiro que a gente chama de topo de funil, e é estratégia de conteúdo aqui, não é de venda, tá? Que também vai gerar venda no futuro, é mostrar para a pessoa que ela tem um problema. E que você sabe que ela tem um problema e que você tá mostrando para ela que ela tem um problema. Mas melhor do que isso, quando ela olha que você sabe que ela tem um problema, ela fala, poxa, essa pessoa deve saber resolver meu problema. Eu vou começar a engajar mais com esse conteúdo. Então, aquele conteúdo que você mostra qual que é o problema... Olha aqui, ó, a Yara trazendo uma coisa facílima para topo de funil. Fazer isso com uma linguagem simples. Então, eu preciso de trazer meu conteúdo de topo de funil com uma linguagem simples. Mas eu não tenho que trazer dancinhas. Porque às vezes a gente quer pegar algo que tá bombando e não traz isso da forma correta. Então, o topo de funil é uma linguagem simples, mas eu preciso de mostrar que eu sei que você tem um problema. Que eu sei que você já fez isso, que você já fez aquilo para poder resolver o seu problema. E aí eu passo a chamar a sua atenção. Para quê? Para que você comece a pensar mais. Quando a gente fala de meio de funil, que foi o conteúdo que eu fiz mostrando junto com a minha filha, a gente começa a trazer algo em que a pessoa já sabe que ela tem um problema e ela tá buscando alguém para resolver esse problema dela. E ela tá pensando, poxa, essa pessoa me falou que eu tenho um problema, agora apareceu um conteúdo dela que ela mostra quais são as soluções possíveis do meu problema. É aqui que a gente traz isso como meio de funil. O meio de funil, então a gente tá levando essa pessoa pra compra, tá? Eu gosto de trazer desse jeito, eu gosto de trazer assim, a pessoa chegou, abriu a porta, eu gosto de trazer o segundo ponto, ela tá chegando perto da minha loja, né? Tá chegando perto do meu negócio. Então o meio de funil é quando eu passo a perceber. E como é que eu sei, Érica, que esse conteúdo foi topo, foi meio ou foi fundo de funil? Geralmente, claro que não é regra, o topo de funil tem muito mais gente. E você não vai ter... Talvez você vai ter muito compartilhamento. Talvez você tenha muitos salvamentos. Mas você não vai ter ninguém te chamando do direct para poder comprar. Ninguém comentando, nossa, eu quero entender um pouco mais. Talvez assim. Mas geralmente ele tem muita gente aqui. O topo de funil é muita gente chegando. No meio de funil tem menos gente chegando. Mas ele é um conteúdo que a pessoa tem mais tempo. Você tem mais tempo dela. Porque ela já percebeu que você é uma pessoa que pode resolver o problema dela, então ela precisa de te dar atenção. Então ela fica mais tempo com você. O Reels, ele funciona muito por isso. Por quê? Você consegue medir o tempo que a pessoa ficou com você. Se ela ficou pouco tempo, meu conteúdo é de topo de funil, pode ser que sim, pode ser que não. Você tem que entender se você falou fez ela reconhecer um problema, ou se você falou como que ela pode resolver um problema que você já sabe que ela tem. Olha lá, a Yara já trazendo aqui, que é nosso experimento. Topo é não consciente. O meio, ela já tem uma consciência do problema. Essa pessoa já tem uma consciência do problema. Então, o seu conteúdo fala de um problema que ela já tem consciência, mas que ela ainda não resolveu, ou está buscando resolver, ou está querendo entender como é que ela está resolvendo. Então, o meio de funil não é o conteúdo que faz ela. E o fundo é o que ela quer comprar. Quando a gente fala de Instagram, gente, a não ser que você tenha um e-commerce, ela quer comprar... é ela te chamar, se você tem um produto de alto valor, um serviço de alto valor, o fundo de funil não é a pessoa falando quanto custa, me manda o link de pagamento. Não é isso o fundo de funil dentro de uma rede social. Dentro da sua rede social, se você tem um serviço de alto valor, o fundo de funil é quando a pessoa quer
conversar com você, é quando ela te dá o contato dela, é quando ela te dá a abertura para que você possa conversar. E você pode construir esse fundo de funil também no direct, já chamando essa pessoa para um bate-papo. Eu vi que você comentou naquele meu outro post de meio de funil. Você tem consciência de que esse é o dia a dia do seu negócio? Aqui é algo para uma outra aula. Mas o fundo de funil, a gente geralmente vai ver menos pessoas, mas a gente vai começar a ver essas pessoas querendo algo mais profundo. É a hora que a gente usa automações. Eu posso usar automação no meio de funil e no fundo de funil. No topo eu gosto de pedir a pessoa me seguir, mas no meio e no fundo de funil eu uso automações. Que tipo de automações? É aquelas automações achadinhos da Shopee. Digite sei lá o que, digite vendas que eu vou te mandar um playbook de como você construir esse tipo de resultado para o seu negócio. O fundo de funil funciona muito bem, ManyChat, a Como também faz isso, que é uma outra ferramenta. Já vi. Hoje eu conheço a ManyChat e a Como, mas eu sei que tem mais de uma. As duas são parceiras oficiais, então vocês podem usar elas com tranquilidade. Então, outro lugar que a gente pode usar o fundo de funil muito bem, inclusive com automações, é no Stories. Os Stories é quem já sabe que você pode resolver o problema dela. Então, se você tem ali 10 pessoas, outro dia a gente estava num grupo e a pessoa falou assim, nossa, só 40 pessoas veem meus Stories. E aí tinha uma especialista de redes sociais, inclusive a tutora da mentoria, que ela falou assim, olha, pode parecer para você num cenário de 12 mil seguidores que 40 pessoas não é um número bom, mas pensa só se tiver 40 pessoas batendo na sua porta querendo pedir uma proposta. Não é bom, não? E aí ela passou a olhar aquilo de outro jeito. Então, se tem 40 pessoas assistindo seus stories, se você tiver 12 mil seguidores, ou se você tiver 1.000 seguidores, são 40 pessoas de fundo de funil. Então, o conteúdo dos nossos stories, ele precisa de ser o que dá pra ele. E aí é que tá na parte de vendas, uma coisa importante. No fundo de funil, na última parte ali, quando ela quer comprar, a gente precisa de dar pra eles argumentos para essa pessoa comprar. A gente tem critérios para tomar nossa decisão. Se eu conheço muito bem o meu cliente, ele tem os critérios dele. Então, por exemplo, o meu cliente é uma pessoa que presta serviço de alto valor. Os meus stories é uma pessoa que estuda. Os meus stories eu tenho que trazer aqui o meu conteúdo. Eu tenho que contar que eu já trabalhei numa startup, que eu já construí estratégia de conteúdo para uma RD Station. Eu tenho que contar que eu já trouxe tais resultados. Eu tenho que contar minhas formações acadêmicas, porque isso é importante para o meu seguidor, para quem compra o meu produto. E aí você vai olhar o que é importante para quem compra seu produto. Importante para quem compra meu produto é eu ter o carrão, é eu fazer viagens fora do normal. Então seus stories vai precisar de ter isso. Claro, gente, que não é pra gente se endividar para isso, mas a gente precisa de construir o nosso conteúdo e colocar cada conteúdo no momento certo da etapa de compra, da jornada de compra, que é o que eu falei na última live. Bom, o que a gente tem aqui é o ouro. Vocês têm no dia a dia de vocês que não são só produtores de conteúdo, vocês têm no dia a dia de vocês tudo que vocês precisam para construir conteúdo. E é importante que você conheça quem é o seu cliente para que você construa esse conteúdo. Se você hoje sabe qual que é o problema que o seu cliente vive no dia a dia, você consegue construir um topo de funil, mostrando para ele que ele talvez não saiba que é isso que pode ser o problema dele. E aqui, gente, é muito importante no topo de funil a gente não dizer que tá? Topo de funil pode ser isso. No meio de funil eu vou colocar, olha aqui, porque no meio de funil o seu cliente ele tá selecionando se ele vai continuar te seguindo ou não, tá? Ele vai selecionar, poxa, essa pessoa tem um conteúdo bom. No meio de funil, a gente tem que começar a contar mais, dar mais para ele insumo, para ele visualizar esse problema que ele já decidiu que ele quer resolver. Porque na hora que no topo de funil ele decide te seguir, ele quer resolver esse problema dele. Ele quer melhorar alguma coisa que você já falou com ele. E aonde que você consegue ver isso? Ver como é que ele engajou em cada parte do conteúdo. Se você tem pessoas muito comentando sobre isso, traga isso com clareza para ele. E no fundo de funil, é a hora de você ativar automações ou outras formas. Eu gosto de automação porque aí a gente está atendendo o cliente o tempo inteiro, né? O seguidor o tempo inteiro.
para que vocês entrem numa conversa mais próxima. Então, aqui na rede social, o seu conteúdo vai mostrar para a pessoa que você merece a atenção dele. E aqui você começa a construir uma estratégia, diminuir seu custo e melhorar a sua entrega de conteúdo. Esse é um experimento que eu já estou fazendo há algum tempo. Eu comecei em janeiro a estudar muito profundamente sobre isso e comecei a aplicar isso dentro dos meus negócios. E eu posso contar que eu já estou vendo resultados. Essa semana eu estou fazendo uma reciclagem de conteúdo. Um dos motivos, por exemplo, das lives terem voltado é exatamente isso. Porque olhando para o meu cliente, eu percebi que eu consigo atender melhor vocês que me seguem quando eu trago um conteúdo mais profundo. Então, quem está pensando se precisa de melhorar a estratégia de vendas ou não, num conteúdo mais profundo, entende que sim. E talvez, num conteúdo de 45 segundos, eu não consiga te convencer isso. E talvez meu conteúdo de 45 segundos fique muito parecido com outras pessoas. É assim que você vai construir estratégia para poder aumentar a sua venda. E você vai aqui ter tudo o que você precisa para que você chegue nas pessoas certas. Todas as quintas-feiras, 7h37, não tem data para acabar. Eu vou estar aqui, eu vou trazer alguma estratégia de vendas para que você aumente as vendas do seu negócio. O meu foco aqui é gerar crescimento nas vendas do seu negócio. Se você gostou dessa live, se você gostou desse conteúdo, eu já convido para você me seguir, mas encaminha para quem quer conhecer mais. Essa live não fica gravada aqui no Instagram, eu vou compartilhar ela no meu canal do YouTube e vou colocar nos stories hoje à tarde o link do canal para que você assista essa live se você quer assistir, pegar, anotar tudo de novo. E muito obrigada para quem esteve presente. Venham, porque nas lives a gente consegue, vocês conseguem trazer suas dúvidas, eu consigo resolver na hora ali, o que eu puder resolver, é claro. E o que não puder, a gente vai bater um papo no direct também. Beijo grande, uma ótima semana de vendas aí. Fechamento de março, o melhor mês de vendas do ano, sempre é. Eu espero que vocês estejam super, super vendedoras e que consigam, que conquistem suas metas de uma forma assim, estratosférica. Beijo grande e até quinta-feira que vem.